Olá, amigos! Hoje contamos com a presença da companheira espírita, palestrante, escritora Irvênia Prada, que é autora dos livros A Alma dos Animais, também A Questão Espiritual dos Animais e ainda a obra O Cérebro Triuno, em parceria com o Dr. Décio Iandoli Júnior e Sérgio Lopes, né? E ainda está com o livro no prelo que já vai ser lançado, né, Irvênia? Isso. É uma satisfação muito grande Muito ter obrigada. você aqui conosco hoje. Obrigado, Ivone, o prazer é meu. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que aparentemente é um tema comum, porque se fala muito na reencarnação, mas a reencarnação tem nuances que precisam ser analisadas, né? E hoje nós vamos conversar sobre a reencarnação integrando a ciência e a espiritualidade. Isso. Né? Existem alguns termos que por vezes são confundidos, não é? Com o conceito de reencarnação. Você poderia comentar sobre eles, Irvênia? Sim, Ivone. Por exemplo, a reencarnação às vezes é confundida por algumas correntes do cristianismo com ressurreição, né? Certo. Então, reencarnação ou palingenesia ou palingênese é a doutrina que aceita que os espíritos abandonam o corpo que morreu e depois têm a oportunidade de renascer em outro corpo, né? É o que está escrito lá no Dômen de Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Nascer, morrer, progredir constantemente, essa é a lei, né? Então, nascer em outro corpo. O termo ressurreição, ele implica em voltar no mesmo corpo de carne. Por exemplo, quando se aceita que Jesus, depois de 3 dias de morto, teria ressuscitado, então está se admitindo que ele estaria aparecendo no mesmo corpo. Não é o caso da reencarnação, é outra coisa, né? E também metempsicose, é um termo que está sempre perto da reencarnação. Mas a metempsicose, ela é uma doutrina da transmigração da alma, aceita por algumas culturas, como era o caso do Egito Antigo, em que a alma, liberta do corpo físico, pela morte do corpo físico, ela poderia encarnar em corpo de qualquer espécie. Por exemplo, um ser humano, um espírito humano voltar a encarnar-se em corpos de animais. O espiritismo não aceita a doutrina da metempsicose. E há quanto tempo se pode dizer que a humanidade vivencia o conceito da reencarnação? Olha, desde que o ser humano está por aqui, né, no planeta Terra, existe reencarnação. Então, a consciência das culturas em perceber esse fenômeno, né, que então, uma vez liberto do corpo físico, esse espírito voltaria a nascer, isso faz parte das culturas mais antigas, do Oriente, mesmo do cristianismo primitivo. Então, há muitos milênios que a gente tem essa vivência do conceito de reencarnação permeando as culturas, as correntes filosóficas, né? Por exemplo, o hinduísmo, o janaísmo, sinquismo, budismo, e isso vem permeando assim, as culturas mais antigas do planeta já trabalhavam com esse conceito de reencarnação. Irvênia, apesar de o espiritismo não ser dono da reencarnação, Exato, né? Não surgiu com o espiritismo, Kardec defendeu sempre com muita seriedade esse conceito. Que argumentos ele costumava usar? Bem, Kardec sempre disse nas obras da codificação, as obras básicas da doutrina, que o espiritismo não inventou nada, não foi o espiritismo que inventou os espíritos, nem a reencarnação, nem o fenômeno mediúnico, nada. O que o espiritismo fez é trabalhar de maneira metódica, metodológica, através da razão, através da lógica, com esses fenômenos, né? Então, ele sempre argumentava muito a favor da reencarnação, porque a reencarnação, é engraçado, ela teve um florescimento nas culturas mais antigas e depois, por algumas correntes religiosas, inclusive do próprio cristianismo, em alguns dos seus setores, ele teve esse conceito abafado em favor do conceito de ressurreição, né?
Foi uma coisa muito esquisita que acabou acontecendo. Mas Kardec, então, ele quis retomar esse conceito da reencarnação e ele argumentava com reflexões lógicas. Ele falava, por exemplo, por que a gente nota nas pessoas aptidões diferentes? Porque se todos tivessem nascido ali do começo, o espírito tivesse sido criado naquele momento, teriam que ser todos iguais. Depois de 50 anos teriam a mesma cultura, depois de 80 e assim por diante, né? Ele perguntava também, as ideias inatas, as crianças prodígios, né? Então, por que as pessoas apresentam-se em diferentes níveis evolutivos? Então, todo o texto de Kardec, ele reforça muito com argumentos lógicos. E ele criou uma metáfora, Ivone, que é muito interessante, que é chamada do mito do véu. Então, ele diz assim, vamos supor que a gente coloque muitas pessoas no mesmo ambiente, pessoas de diferentes idades, diferentes culturas, diferentes estaturas morais, e a gente, de repente, vendo aquela variedade de características das pessoas, a gente vai perguntar, bom, todas nasceram como uma página em branco e foram trabalhando durante só essa vida, então por que elas são diferentes, né? Então ele quer tirar o véu desse entendimento das pessoas e dizer, não, isso não é argumento que pode sustentar isso, de que só existe essa vivência e que todos nasceram como uma página em branco e foram se educando. Ele fala, isso não responde às nossas perguntas, às nossas reflexões. Então ele fala, é preciso tirar o véu do nosso entendimento e perceber que existe uma outra explicação. E essa explicação, ela é compatível com o conceito da reencarnação. Então Kardec sempre foi um grande defensor desse conceito no sentido de retomar a validade do conceito da reencarnação dentro da estrutura da doutrina espírita. A reencarnação na Bíblia. Nossa. Este é o título de um dos livros de Hermínio de Miranda, né? É verdade. Você pode comentar sobre alguma das passagens a que ele se refere? Esse livro é maravilhoso, A Reencarnação na Bíblia, do nosso saudoso confrade Hermínio Miranda, né, lá do Rio de Janeiro. Então tem várias passagens. A gente pode lembrar, por exemplo, Ivone, daquela conversa de Jesus e Nicodemos, né? Que era um doutor da lei, era um indivíduo bem estruturado, muito culto. Então Nicodemos chega-se a Jesus e ele começa a questionar uma porção de coisas, inclusive o conceito da reencarnação. Então Jesus começa a dizer que aquele que evoluir, ele tem que nascer de novo, porque faz parte da lei natural nascer de novo, tal. Então Nicodemos fala, mas como nascer de novo? Um homem velho vai entrar de novo no ventre da sua mãe, né? Ele se faz de não muito entendido. Então Jesus vai falando com ele, até que chega uma hora, Jesus fala, escuta, mas você é um doutor da lei, você não tem essa noção? Porque na própria lei de todas essas culturas antigas está muito bem explícito o conceito da reencarnação, né? Então a gente percebe, Ivone, que na realidade Nicodemos, como em muitas outras passagens de Jesus, ele está testando Jesus, ele está colocando Jesus no que a gente costuma dizer numa saia justa, né? Mas Jesus sempre se saiu muito bem e dessa também, né? Certo. Dizendo, como você é um doutor da lei, você não conhece essas coisas. Porque é necessário... Ele diz categoricamente, sair do ventre. Sair do ventre da sua mãe e nascer de novo, né? Outra passagem muito interessante, essa aí é fantástica, é da volta de Elias. Porque os discípulos estão conversando com Jesus e eles se lembram que no Velho Testamento está escrito que Malaquias, que é um profeta dos mais antigos, né, teria profetizado que Elias, que era um profeta que viveu no século IX a.C., ele voltaria. Então aí os discípulos perguntam, mas que profecia é essa? Quando é que Elias vai voltar? Então Jesus responde, Elias, sim, a profecia de Malaquias é válida, que Elias voltaria. E não só ele voltaria, como ele já voltou. E fizeram dele o que quiseram. Então o texto se completa dizendo assim, então os apóstolos entenderam que de João Batista é que ele lhes falava. Ou seja, Jesus estava dizendo que Elias renasceu em João Batista, né? Quer dizer, é tão clara
essa verdadeira revelação, né, Ivone, de que dos processos reencarnatórios, e tem muitos. O caso daquele cego de nascença também, que Jesus vai passando, e tem um moço cego de nascença com seus pais, e os discípulos perguntam, para esse homem nascer cego, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Como é que ele poderia ter pecado antes de nascer se ele nasceu cego? Como é que ele poderia ter pecado? Quer dizer, só antes de nascer. Ou seja, então, essa encarnação dele como cego seria uma reencarnação, né? Certo. Então, o Hermínio tem uma porção de casos, ele faz comentários assim muito pertinentes, né, a respeito disso. É um livro imperdível. Muito bom mesmo. E na escala evolutiva dos seres, Irvênia, nós poderíamos precisar algum momento em que teria se iniciado o processo da reencarnação? Olha, eu que escrevi esses 2 livros sobre os animais e na questão espiritual dos animais tem um capítulo em que eu falo da reencarnação dos animais, né? Porque ali pela questão 599, 600 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais podem escolher a espécie em que preferiam reencarnar. E os espíritos dizem, não, os animais não têm esse livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Eu comecei a procurar na própria codificação e também em André Luiz, quando é que esses seres, na escala animal, começariam a reencarnar. Quer dizer, deve reencarnar todo mundo, mas onde é que nós temos algum registro? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 5º, ele diz assim, com o transcurso dos evos, eu fui procurar no dicionário o que eram evos, são grandes períodos de tempo indeterminados. Quando a gente fala em eras, são grandes períodos de tempo determinados. Os evos não, é uma linguagem mais poética, né? Com o passar dos evos, quer dizer, aqueles grandes períodos de tempo, assim, né? Indeterminados. Então ele diz, com o transcurso dos evos, percebemos as células do corpo físico dos animais e do ser humano renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Olha, Ivone, eu estou entendendo. Então, o que ele está dizendo que as células do nosso corpo e do corpo dos animais, elas renovam-se continuamente, tanto no seu corpinho físico, da célula, quanto no seu corpo espiritual. Ou seja, na minha leitura, ele está falando que já as células, elas têm, não só correspondem a um princípio inteligente, que é o que ele diz nesse capítulo 5, de Evolução em Dois Mundos, como eles têm um veículo intermediário que é um perispiritinho dela, sabe? Olha que coisa, a gente não tem ainda entendimento para abarcar toda a extensão dessa leitura, né, Ivone? E não podemos identificar onde se dá esse processo, não necessariamente no planeta Terra, não é, Ivone? Pois é, às vezes as coisas são programadas lá no plano espiritual para que o perispírito, o veículo intermediário, tenha condições de realizar isso aqui, né? Sim. Mas André Luiz, no que eu estou entendendo, na minha leitura, no seu capítulo 5 do livro Evolução em Dois Mundos, ele está falando que esse processo reencarnatório já se faz a nível celular. É uma coisa para se continuar estudando, né, Ivone? Mas ele pelo menos está sinalizando que as células vão se renovando continuamente, tanto no seu corpo físico quanto no seu corpo espiritual. Porque a evolução é lei de Deus, né? É verdade. A lei de evolução. A reencarnação é uma lei biológica, né? E a reencarnação é uma lei biológica. Então, esse processo, com certeza, vai se dando, Vai se dando nos organismos, porque já são regidos por um princípio inteligente, né? Mas, de qualquer maneira, esse assunto é muito bonito e está só levantado um véu, né, Ivone? Porque a gente precisa ir atrás de mais conhecimento, ainda não né? temos eu costumo dizer que nós espíritas, perfeitamente, né? Eu costumo dizer que nós espíritas nós somos condenados, no bom sentido, a estudar sempre, né? Porque nada está assim, pronto, tá absolutamente, né? E nós ainda temos muita dificuldade de entender. Mas os espíritos toda hora nos dizem que nós não temos ainda grau evolutivo de entendimento para abarcar todo o processo, né? Sim. Então a gente vai aos poucos descobrindo as coisas. Vamos aos poucos estudando, né? Nós estamos no planeta há milênios e nós continuamos a nossa evolução através do processo reencarnatório.
Mas como esse processo se iniciou aqui na Terra? Haveria como a gente ter ideia? Como apareceram por aqui os primeiros seres humanos, né? Olha, Ivone, eu gosto muito desse assunto, tanto que há alguns anos eu me matriculei lá na USP como aluna especial, fui lá no meio da garotada, me matriculei como aluna especial num curso de evolução humana lá no IB, Instituto de Biociências, cujo professor é Walter Neves, que é considerado o brasileiro, o cientista brasileiro que mais conhece evolução humana. Fiz com ele um semestre lá de curso e depois tenho acompanhado a trajetória dele. Inclusive, o ano passado, para quem gosta desse assunto, eu recomendo, ele gravou um curso em 12 aulas que se chama A Saga Humana. Está disponível na internet, tem 12 aulas, eu assisti todas as aulas, anotei tudo, porque eu sou fascinado por esse assunto, né? Então, na obra espírita, onde a gente encontra isso? Na Gênese de Kardec, capítulo 11, cujo título é Evolução Espiritual, né? Gênese Espiritual. Especialmente nos itens 15 e 16. Lá está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. E Kardec coloca isso. O título do item é Hipótese sobre a origem do corpo humano no planeta. Porque como é que chegou o corpo humano aqui? Não tinha, né? Não caiu de paraquedas. Então, esses espíritos que estavam entrando no período de humanidade, é outra expressão que é usada na obra espírita, ele acaba se encarnando nesses corpos de macacos, que depois Emmanuel esclarece. Eles foram adaptados mediante transformações, hoje a gente poderia dizer que é por mutação genética, para poderem acolher esses primeiros espíritos que estavam entrando no período de humanidade aqui na Terra. Então, foi nessa época. Esse curso do professor Walter Neves, que eu estou referindo, se chama Saga Humana, fala disso. Também eu posso citar um livro que se chama Sapiens, e o autor é Harari, H-A-R-A-R-I. Ele fala também da evolução das primeiras espécies humanas do planeta a partir desses corpos que ainda eram de macaco, né? Então, nossas primeiras encarnações aqui acabaram se aproveitando de corpos de macacos modificados no plano espiritual, o perispírito dos seres humanos foi adaptado para isso, e aqui os corpos dos macacos sofreram mutações genéticas para que pudesse haver essa adequação e permitir o processo encarnatório, né? Certo. Olha que beleza. Irvênia, seria Sim. bom a gente continuar esse assunto, né? Continuar tratando da reencarnação integrado à ciência e à espiritualidade, mas o nosso tempo já acabou. Quem é uma sabe pena nós mesmo. gravamos uma continuidade para outro programa, né? Tá bom, então. Nós te agradecemos a participação, agradecemos a todos que estão sintonizados conosco. Lembramos que teremos ainda a mensagem do Momento Espírita e lhes desejamos muita paz. Sentir Deus. O jovem professor entrou na sala de aula e encontrou seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus. Como poderiam acreditar que Deus existe se não conseguiam vê-lo nem tocá-lo? Percebendo o nível da discussão filosófica das crianças, o professor pediu licença e propôs a elas uma experiência. Colocou sobre a mesa 2 copos transparentes com água e perguntou se elas podiam notar algo de diferente entre um e outro. Os pequenos responderam em uma só voz: nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o jovem deu a cada um deles uma colher, pedindo-lhes que provassem um pouco do conteúdo de cada copo. Quando todos haviam experimentado, tornou a perguntar: e então, ainda afirmam que são iguais? E a resposta foi outra: não, num dos copos a água é doce, no outro não é. Aí o jovem educador disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo.
E percebendo que a classe estava ávida para saber mais a respeito dessas questões, o professor continuou com seus argumentos. Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com fita métrica, pesado na balança ou visto com os olhos físicos. Mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor, sua textura aveludada, seu perfume, sua coloração única. Não podemos medir Deus, mas podemos mensurar sua grandiosidade nas dimensões do universo, nos astros a girar no firmamento, nas manhãs claras e belas, na organização dos seres infinitamente pequenos. Não podemos pesar Deus, mas podemos perceber sua força geradora e mantenedora nas leis que regem e sustentam constelações, nebulosas e galáxias suspensas no espaço sem fim. Podemos observar o Criador no impulso das ondas que agitam os oceanos, no instinto dos animais, na dança das estações. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir Deus nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama de esperança que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida, no sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida, na lua, satélite silencioso e solitário que vigia o planeta durante as noites, na chuva que cai de mansinho, acordando as sementes que dormem sob o solo generoso, na brisa leve que conduz o pólen e permite a geração das flores. Ah, as flores! As flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas e, por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos. Mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus.